bom no ímpio, irmão? Não tem nada. Só que o Asaf começou a ver algo de bom neles, a prosperidade, a riqueza. E ele disse, até na morte, eles estão firmes, não se abalam. E aí ele foi dizendo, foi falando, falou muita coisa. E disse, olha, eles erguem a boca contra o céu, fala de Deus, fala mal. A sua língua percorre a terra, fala da vida alheia, fala de todo mundo. A sua língua percorre toda a terra. E ele foi nominando o que os ímpios faziam. Mas ele também não deixa de confessar o seu pecado, dizendo que ele tinha inveja. Ele era invejoso, tinha inveja do ímpio. E o salvo não pode ter inveja. Um pequeno vacilo, e ele disse, os meus pés quase escorregou. Quase foi, porque eu tinha inveja. Olha, irmão, o pecado quando entra, a pessoa perde a força. E o pecado tira o foco do cristão, que é o céu. No nosso caso hoje, na nova aliança, é a graça, é Jesus o Filho de Deus. Se entrar o pecado, a inveja, o orgulho, a exaltação, tanto tipo de pecado que tem, se entrar no coração do crente, ele tira o foco de Jesus, tira o foco da palavra e deixa de se alimentar de Cristo e começa a passar fome, começa a sentir-se fraco, perde o ânimo, perde as forças, perde a esperança, perde a coragem, perde o ânimo de vir à igreja, começa a perder tudo. Aleluia. Mas aí, Asaf disse no Salmo 16, no versículo 16, todo esse salmo, ele está trazendo um relato da sua vida, da vida do ímpio, da prosperidade do ímpio, da sua situação. E no versículo 16, ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Mas antes do versículo 16, sabe o que ele disse? O que me adianta eu afligir a minha alma toda manhã? O que me resolve? Olha o nível que chegou Asaf. Olha a sua posição diante de Deus. De que me serve eu afligir a minha alma toda manhã, ser castigado? Eu sou servo, parece que não está valendo a pena. Irmãos, quando eu leio esse Salmo 73 da vida dele, eu volto a minha atenção para a vida de Elias. Após ele fazer proezas em nome de Deus, os profetas correram, destruiu os profetas de Baal e os profetas de Azera. A Jezabel fica revoltada e manda uma mensagem dura para o profeta. Ele treme na base. Ele começou a focar a sua atenção na mensagem daquela mulher, na mulher de Acabe. E começa a entrar em Elias um terror, um medo, uma fraqueza. Mexeu com seu psicológico. E aí Elias disse, é verdade, eu vou fugir. Ele sai de lá e se dirige ao deserto. E quando ele estava cansado, ele deita debaixo de um pé de zimbro. E ali ele pede a morte. Olha a situação que estava o homem de Deus. Por isso, Tiago escreve que Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas como nós. Orou e não choveu, depois orou e choveu. Ele está dizendo que Elias não era um anjo. Elias era um homem. Elias era um mortal. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você.
E ali o anjo vem, traz pão e água, toca o ombro de Elias, desperta ele e manda ele caminhar. Ele olha para o pão, ele estava numa depressão, ele olha para o pão e a água, o anjo, deita de novo, ele estava abatido, estava fraco, porque a angústia traz fraqueza. O sábio Salomão diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força te será pequena. E ele estava sem força, porque ele estava angustiado, a força dele era pequena. E pela segunda vez o anjo vem, toca nele, e aí ele se desperta pela segunda vez. Aí ele bebe a água e come o pão. Aí ele se levanta, ele tomou ânimo. Aí ele caminha até Horebe, o monte de Deus, e lá ele entra na caverna. Lá na caverna, o Deus de Jacó, que é o refúgio do homem de Deus, chega na caverna e fala com ele. Os irmãos conhecem a história. E ali Deus fala com ele. E ali ele, Senhor, só eu fiquei. Ele começa a apresentar uma nominata de zelo que ele tinha pelas coisas de Deus. Aí disse Deus, não, meu filho, não é só você não. Eu reservei mais 7.000 que não se prostraram diante da idolatria, que não se prostraram. 7.000 homens eu reservei. Ele pensou que era só ele. E ali Deus manda ele voltar e ungir aqueles 3, porque Deus tinha uma obra de sentença, de juízo. Elias volta e ele unge aqueles 3 homens para um juízo de Deus que Deus queria executar em Israel ainda através dele. Logo depois ele sai com Eliseu e é arrebatado, e Eliseu toma a capa dele, pega a capa e assim segue. Mas desse jeito, dentro da minha visão bíblica, olhando esses 2 textos, Asaf estava igual a Elias, da mesma forma. Meus pés quase escorregaram, porque eu tinha inveja, eu olhava para o mundo, eu olhava para ele. E Tiago diz que aquele que ama o mundo, ou melhor, João que diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E Tiago diz assim, qualquer que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E agora, talvez no geral, Asaf não estava sendo amigo do mundo, mas ele estava olhando para os mundanos, que prosperava, que tinha vida em segurança, e que tinha firmeza, e que eram fortes, não seriam abalados até no dia da morte. Ele estava olhando para essa gente que prosperava em seu caminho. Aí ele entrou em parafuso. Mas ele diz, quando eu entrei no santuário de Deus, aí eu entendi o fim deles. Com certeza Deus os coloca em caminhos escorregadios. Com certeza Deus tem uma sentença para eles. Eu creio que o Asaf entra no santuário, já fazendo essa confissão que está escrita, e aí ele começa ali se quebrantar e pedir misericórdia, e começa a vir sobre ele. Asaf era um homem de Deus. Começa a vir sobre ele a revelação de Deus. E Deus faz Asaf entender pela revelação o fim dos ímpios. Cai a escama, cai aquela nuvem escura que com certeza, numa porta que ele abriu, Satanás lança aquela escama, aquela nuvem sobre ele, e parece que Asaf fica bloqueado, não vendo mais a glória,
não entrando no contexto das palavras de melodias que ele entoava para Deus, como um grande músico, como um grande servo, como um ungido de Deus, preparado para aquela missão, para cantar, para louvar. Inclusive do Salmo 73 até lá pelos 86 afora, quase todos são salmos de Asaf. Aí ele entende o fim do ímpio. E eu creio que ali, irmão, o Deus da glória, que a Bíblia diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora Asaf no santuário de Deus, e começa a descer sobre ele a revelação, a mão de Deus, o Espírito de Deus, começa a acalentar Asaf, encher o seu coração, fortalecer o seu ânimo, caindo as escamas que Satanás procura colocar diante dele, e agora ele começa a entender o fim dos ímpios, ele começa a entender a situação do pecador. Oh glória, bendito seja Deus. Ramandagassubria, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós estamos rodeados, testemunhas boas, testemunhas que aguça a nossa fé, que nos alicerça na fé, mas também estamos rodeados de tantas outras coisas, né? E embaraços, do pecado, de tantas coisas ruins que nos cerca. E nós precisamos ter sempre a visão de águia, sempre olhando para o alto. Ele disse, o profeta Isaías, que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, subirão para as alturas. Aqueles que confiam no Senhor. Bendito seja Deus. O Salmo 73, e se os irmãos lerem o Salmo 37, parece que são as mesmas palavras. O Salmo 73 e o Salmo 37, vamos ver o que diz o Salmo 37, hoje é ensino. Salmo 37, diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Aí o versículo 3, confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Se não saiu ainda, mas vai sair, irmãos. Se a tua bênção não chegou, mas ela vai chegar. Se ela não bateu a tua porta, mas ela vai bater, porque é uma promessa de Deus. Aleluia. Mas pastor, por que demora tanto? Deus está provando a tua fé. Se Ele não deu ainda, porque Ele está te provando, mas vai chegar a hora que Ele vai visitar a tua vida, o teu lar, e Ele vai mudar o teu cativeiro, Ele vai resolver esta situação, porque o Asaf começa dizendo: bom é Deus para com Israel, para com o seu povo, e para com os limpos de coração. Vai chegar a hora de Deus virar o teu cativeiro. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, mas a prova é dura, a prova é triste, tanto tempo. Mas a Bíblia fala que a prova da vossa fé, ela é? O que ela é? Fala mais alto, irmão. Preciosa. E bem-aventurado é o varão ou a varoa
quando for provado, sofre a tentação, ele ou ela receberá a coroa da vida, será coroado. Aleluia. E a prova nos afina, a prova nos prepara, a prova nos capacita a ser mais autênticos na presença de Deus. A prova nos ensina a ter força para caminhar, para lutarmos, para vencer também na vida. Eu sei que todos os irmãos têm promessa de Deus, e muitos já receberam, e ainda tem outras para receber. Eu confesso para os irmãos que eu tenho na minha vida inúmeras promessas de Deus, e muitas delas já se cumpriu na minha vida. Nesta trajetória de quase 36 anos de fé, muitas destas promessas já se cumpriram, e muitas vêm se cumprindo, mas ainda tem algumas que irão se cumprir. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão, é que eu preciso correr com paciência a carreira que me foi proposta. Há 36 anos, Ele me chamou, eu vim a Ele, cheguei a Ele, Ele me chama, Ele entrou na minha vida, me transformou, me mudou, e disse: meu filho, vem comigo, meu filho, caminha comigo, a tua jornada é longa, grande é o que eu tenho contigo. E eu estou caminhando há 36 anos, estou correndo a carreira que me foi proposta, aleluia, deixando de lado os desafios, os embates, os embaraços, as caras feias, os demônios, os espíritos da maldade, os embaraços do pecado e tanta coisa ruim, e de cabeça erguida, lutando, correndo como um atleta, esforçando todo o meu corpo, o meu espírito e a minha alma, entendendo que estou chegando no fim, aleluia, com esforço total de lançar a mão no meu prêmio, aleluia, bendito seja Deus. Assim você precisa ser. Não se abata com qualquer coisa, irmãos. Os dias são de trevas. Na medida que o pecado aumenta no mundo, o pecado está aumentando. Pode ser os mesmos da antiguidade, mas ele está aumentando. Na medida que a população da terra vai aumentando, eles vão pecando, e o pecado vai aumentando. E com tanta coisa que a humanidade perdeu, tantos valores, hoje eles têm mais facilidade de pecar. Quanto mais pecado, mais domínio do pecado, mais Satanás domina a raça humana. Mas tem uma coisa boa, que é a promessa de Deus, é promessa bíblica: onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Aleluia. Mas, meus irmãos, vamos aprender. Eu sei que aqui tem uma porção de crentes firmados na rocha, que é Cristo, e que caminha já há longos anos, mas vamos caminhar até o fim, aleluia. A nossa carreira está no fim, a carreira da igreja está no fim, está perto de nós bater a meta final, já quase pegando o prêmio, quase alcançando a coroa. Não vamos vacilar nestes momentos finais, para nós não perder aquilo que o Senhor prometeu, a nossa coroa, as nossas vestes de justiça, as nossas vestes brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Vamos lutar até o fim, um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Deus só não tem prazer nele se ele recuar. Mas o mesmo escritor, ele está dizendo que não somos daqueles
que se retiram para a perdição. Mas nós somos um povo que cremos para a conservação da alma diante de Deus. Desde que nós perseveramos e nos alimentamos em Cristo, nos alimentamos dele, do pão vivo que desceu do céu, a nossa crença permanece, a nossa esperança, nós não estamos recuando e nem parando, nós estamos avançando. Ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. O justo vive da fé. Você não vive por vista, você vive da fé, você vive da palavra, você vive por fé e não por vista. O justo viverá da fé. Bendito seja Deus, e breve alcançaremos o prêmio que está garantido por nosso Senhor Jesus Cristo, que dará aos guerreiros, aos soldados, aos lutadores, aos vencedores, aos que vencerem nesta vida, alcançarão de Deus a grande vitória. Vamos ficar em pé? São 9h07, não quero ir muito tempo. Ou não quero passar muito tempo do horário. Hoje também nós corremos o dia inteiro, trabalhamos o dia todo, ali no colégio, também lá na mineração. Então a gente não quer ir muito longe, porque o santo é de barro, né? Se forçar muito pode quebrar. Mas, meus irmãos, nós queremos orar pelo casal, pela família, e por quem quer que seja, os irmãos, a igreja. Eu quero orar por tua vida, vem até a frente, o casal lá também pode vir. Nós vamos orar por eles, ali da Sanga Funda, pela família. Vamos apresentar a Deus, vamos ungir. Os obreiros estão aqui, nós vamos interceder com imposição de mãos. E nós cremos na tua vitória, meu irmão. Nós cremos na vitória da tua família. Nosso Deus é poderoso. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. Se você estiver passando por alguma prova, não reclama não. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo, se não for uma permissão de Deus. Está sendo provado, a prova é doída, mas o Senhor está permitindo. Mas Ele também está passando contigo na prova. Você não está só. Você é propriedade de Deus, o Senhor te chamou. Ele vai te dar força e vai passar contigo nesta prova, nesta luta. E você vai sair no outro lado como vencedor, como herói, porque o Senhor é a tua força e Ele está contigo. Aleluia. Davi, ou melhor, o Asaf disse: quando eu entrei no santuário de Deus, o Espírito de Deus convence o homem, convence a mulher, para trazer ele para o altar, para trazer ele e ela para o santuário, para o altar, porque ali no altar, ali no santuário, Deus vai se manifestar, vai tirar a nuvem negra, vai tirar os maus pensamentos, vai tirar a dor do coração, vai tirar a falta de fé, vai tirar o desânimo da sua vida e vai te fortalecer com uma revelação de Deus, com o pão do céu, com a bênção do Todo-Poderoso, porque Deus, bom é Deus para com Israel, disse Asaf, e para com os limpos de coração, o Senhor é bom. O choro pode até durar uma noite, mas Deus vai te visitar pela manhã. Mais um pouquinho, quem sabe é daqui a pouco a tua bênção. É a tua vitória daqui mais uns minutos, daqui mais umas horas, daqui mais uns meses, mais um pouquinho e a vitória chegará na tua tenda e haverá luz, e haverá paz, e haverá contentamento, e haverá alegria, porque o Senhor é a nossa força e Ele está conosco para a nossa vitória. Oremos a Deus. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, o teu Filho, oramos neste momento. Pai celestial e santo, dá a tua bênção nesta noite, Senhor, diante desta ministração bíblica,
onde pedimos a direção do Teu Espírito, Senhor, para ministrar esta palavra, dentro de uma direção profética, dentro de uma direção espiritual, Senhor, procurando trazer o alimento que a alma precisa, procurando trazer aquilo, Senhor, que o Teu Espírito sabe, conhece, que a alma precisa, que a ovelha precisa, que o coração precisa, que os irmãos precisam, Senhor, para a edificação da fé, para o fortalecimento da igreja, pela Tua palavra, pelo Teu poder, pelo Teu dito, Senhor, pela Tua unção. Opera nesta noite o milagre, muda cativeiros aqui, Jesus, fortalece na luta, na prova, na tristeza, ó Deus de milagre, não desampara os Teus filhos. Sê conosco, meu Deus, não podemos viver sem Ti, Jesus, sem Ti nada podemos fazer, precisamos da força do alto, precisamos da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça. Cura a doença nesta noite, repreende o câncer, repreende a doença nos ossos, nas veias, nos nervos, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo toda enfermidade, toda doença, toda peste, todo desânimo, toda seta do diabo, toda obra do maligno, toda intenção diabólica para destruir, para desanimar, para roubar, eu repreendo agora, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo. Dá vitória à Tua igreja, dá vitória ao Teu povo, dá vitória aos irmãos, Senhor. Opera neste momento, aqueles que nos assistem pela web TV Semear, pela internet, Senhor, ó Deus, liga este canal, e opera o milagre através das redes sociais, aonde estiver um ouvinte, aonde estiver alguém ligado contigo, opera o milagre nesta família, neste lar, nesta casa, nestas vidas, mesmo que possam estar à beira da morte, mas Tu és o Deus que fecha a sepultura, que opera o milagre, que traz conforto e consolo. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a força do mal e ordenamos a vida, a saúde e a graça de Deus sobre cada vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Deus.